Oi, oi, pessoal, aqui é a Maria Paula e hoje eu estou com a doutora Carla Bocchimpani, médica hematologista, diretora técnica da Fundação Saúde no Rio de Janeiro e líder em hematologia no grupo Oncoclínicas Rio de Janeiro, para falar sobre o exame PCR para pacientes de LMC. Roda a vinheta, produção! Doutora Carla, muito obrigada por mais essa participação aqui na TV Abralha. É uma honra recebê-la. Muito obrigada a vocês pelo convite. Doutora Carla, para começar esse bate-papo, o que é e como é feito esse exame? O exame do PCR, que é, na verdade, uma avaliação de uma reação de cadeia de polimerase, ele é um exame importantíssimo porque ele faz a medição da quantidade a gente chama de transcrito. O que é transcrito? Quando eu tenho as células da leucemia mieloide crônica, elas são células diferentes das células normais. E elas têm uma característica porque dentro do núcleo dessas células, a gente tem uma informação genética, uma informação molecular, que a gente chama de transcrito. E esse transcrito só está presente nessa célula doente. Então, esse exame consegue medir quantos transcritos ou qual é a presença desse transcrito que identifica essas células doentes. Então, através do exame, primeiro eu consigo, através de um exame que a gente chama de PCR qualitativo, saber qual é o transcrito. Eu posso medir a quantidade da presença deles. Pessoas que não têm a doença da leucemia mieloide crônica não têm esse transcrito. Então, a importância é tão grande porque isso vai me mostrar se o medicamento que eu estou usando, que leva à destruição desses transcritos, está sendo eficaz ou não está sendo eficaz. Doutora, então esse exame ele serve para acompanhamento da doença? Perfeito, Maria Paula. Na verdade, esse é o melhor exame, o exame que a gente realmente precisa utilizar para fazer o acompanhamento da doença. É saber se o tratamento está sendo eficaz ou não. Como eu consigo, através do tratamento, destruir esses transcritos que eu havia falado antes, a maneira de eu medir o transcrito é o exame do PCR. Então, digamos, se eu começo o tratamento, você imagina como se fosse uma montanha, e eu estou destruindo essa montanha. Então, eu vou saber se essa montanha foi sendo destruída se eu conseguir medir a quantidade de destruição desses transcritos, como eu havia falado. Então, é o melhor exame para o acompanhamento, a gente chama de monitoramento do tratamento para saber se eu estou sendo eficaz ou se o medicamento não está sendo eficaz na destruição dos transcritos. Doutora, o que significa resposta molecular completa e o que significa os logs? Realmente, Maria Paula, às vezes a interpretação do exame é um pouco difícil para quem é leigo. Mas eu costumo ensinar os pacientes como que eles fazem essa interpretação. É como se você, na verdade, tivesse uma piscina de bolinhas azuis. E essas bolinhas azuis, todas são células normais. Quando você fica doente, começam a aparecer bolinhas amarelas. Cada bolinha amarela é uma célula doente. E aí essas células vão se multiplicando, multiplicando, multiplicando. E na piscina de bolinhas azuis eu já não consigo mais identificar bolinhas azuis porque ela está coberta de bolas amarelas, que são as células doentes. Conforme eu vou fazendo o tratamento, eu vou destruindo as bolas amarelas. Então elas vão reduzindo, reduzindo, reduzindo. E as bolas azuis voltam a aparecer e elas vão ser a maioria. Quando eu faço a medida das bolas amarelas ou das células doentes, quando eu começo a tratar, eu tenho 100% da minha piscina de bolinhas amarelas, porque eu só tenho doença. Conforme eu vou dando medicamento, esse percentual vai diminuindo. Então eu reduzo de 100% para 10%, depois para 1%, e vai chegar uma hora que vai ser difícil achar bolinha amarela, mas elas existem. Então eu tenho que vasculhar na piscina de bolinhas agora azuis, que são células normais, se ainda tem algum percentual de bolinhas amarelas. Traduzindo para a doença, seria assim: eu comecei com 100% de células doentes, em 3 meses eu espero de tratamento, eu espero que se reduza para 10%, ou seja, na piscina de bolinhas, eu vou ter 10% bolas amarelas e 90% bolas azuis, certo? Conforme vai tomando o medicamento, em 6 meses de tratamento, eu espero ter só
100% de células amarelas e 99% de células azuis. Só que isso vai reduzindo, e quando eu chegar a 0,1% de bolinhas amarelas ou de células doentes, ou de transcritos doentes, eu alcancei a chamada resposta molecular maior. Então, a resposta molecular maior, ela equivale a 0,1% de transcritos avaliados pelo PCR. Aí eu vou destruindo mais ainda. Eu quero chegar a zero. O problema é que eu não consigo ter um exame tão forte, tão potente, que consiga descobrir uma bolinha microscópica que está lá no fundinho da piscina de bolinhas. Então, eu continuo usando o PCR. Vai chegar uma hora que você vai ter 0,01%, depois 0,001%. Então, conforme eu chego a esse valor, eu chamo isso de resposta molecular completa. Só que hoje a gente não fala resposta molecular completa apenas. A gente usa resposta molecular completa e bota um número do lado. Esse número do lado é um número em logaritmo de diminuição dessas casas decimais. Nossa, ficou difícil agora. Mas só para você entender. Se eu passo de 100% para 10, eu perdi 1 log. Se eu passo de 10 para 1, eu perdi 2 logs. Aí eu chamo de resposta molecular 2.0. Se eu passo de 1 para 0,1, eu perdi mais 1 log. Aí eu chamo de resposta molecular 3. 0,1 para 0,01, aí eu chamo de resposta molecular 4. A partir da 4, eu chamo de resposta molecular completa. Eu tenho resposta molecular completa 4, resposta molecular completa 4,5, resposta molecular completa 5. Abaixo de 5, a gente chama de indetectável, porque eu não tenho um PCR capaz de identificar aquela bolinha quase que invisível, amarela, dentro da grande piscina de bolas azuis. Doutora, ficou super claro para mim. Está gostando desse vídeo? Se inscreve aqui no canal da Brale. Doutora, pode nos explicar a diferença do PCR qualitativo e quantitativo? Claro, sua pergunta é absolutamente pertinente, porque a ideia é o seguinte: quando eu tenho o PCR qualitativo, por que eu faço PCR qualitativo? Eu faço PCR qualitativo para diagnosticar a doença. Só tem PCR presente, na verdade, o transcrito presente, quem tem a doença. A célula doente, ela tem o transcrito positivo. Mas eu preciso saber qual é o transcrito, porque existem 3 possíveis transcritos. A gente chama de P190, P210, que é o mais comum, praticamente 95% dos pacientes têm P210, e P230, que é o mais raro de todos. Então, quando eu vou fazer o acompanhamento da doença, eu tenho que acompanhar a quantidade do transcrito que está alterado. Por exemplo, se eu tenho um P210, que é o mais comum, na hora de eu medir a quantidade, eu vou medir a quantidade de P210. Mas se eu não souber que é o P210, como é que eu vou medir? Não sei. Vamos dizer que seja um paciente que no diagnóstico tinha P190. E aí eu não sei disso, eu não pedi o qualitativo, e aí eu fico medindo o P210 porque é o mais comum. Ora, se eu medir o P210, vai dar negativo, porque o paciente não tem P210, ele tem P190, entende? Então eu faço o qualitativo primeiro para saber se existe a doença. Se existe a doença, qual é o transcrito? É 190? É 210? É 230? Ah, é 210. Beleza. Então, a partir de agora, eu vou medir só o 210, porque eu sei que essa medida é a medida correta dos transcritos que estão alterados naquele paciente. O diagnóstico é feito pelo PCR qualitativo para eu saber qual é o transcrito, a qualidade. E ele é medido pelo quantitativo, que é a quantidade desses transcritos que eu tenho ao longo do acompanhamento do uso do medicamento. Doutora Carla, muito obrigada pela participação. E você tem alguma consideração final para deixar? Maria Paula, gostaria sim. E primeiro quero parabenizar
a Brale. Eu acho que super importante esse tema, é um tema extremamente importante para os pacientes entenderem a necessidade do acompanhamento da sua doença. Eu realmente digo que quando a gente entende qual é o nosso inimigo, contra quem a gente está brigando, né, está lutando, a gente consegue vencê-lo melhor. Entendo que o paciente ele tem uma importância enorme em que ele participe do seu tratamento, que ele não seja alguém passivo, mas que ele seja ativo, entendendo a necessidade, então, desse acompanhamento. E aí eu já digo que é muito importante. Primeiro, o paciente tem que saber que ele precisa fazer um PCR. É incrível como às vezes eu recebo alguns pacientes que vêm para avaliação de segunda opinião e, infelizmente, alguns médicos nem mesmo solicitam o exame do PCR. Isso hoje em dia é realmente assim, um absurdo. Não é possível que aconteça. Então, o paciente tem que ter o PCR qualitativo ao início do diagnóstico. E ele precisa fazer o PCR quantitativo pelo menos a cada 3 meses. A gente sabe que no serviço público, muitas vezes, não temos a disponibilidade deste exame de uma forma tão frequente, mas é muito importante que nós briguemos por isso. E também o paciente, ele é fundamental nessa luta, porque ele vai se beneficiar da realização desse exame e ele vai entender se a sua doença está sendo bem tratada ou não está sendo bem tratada. Então é muito importante que realmente ele tenha acesso ao exame do PCR. Então eu quero dizer que assim, esse tema é de muita importância. Parabéns a Brale, obrigada a você pela oportunidade de a gente poder bater esse papo e que eu estou super à disposição para a gente poder conversar e dizer ao paciente que ele precisa realmente entender a sua importância nesse monitoramento. E mais uma vez só agradecer, que para mim é um privilégio enorme ter essa parceria com a Brale. Para mim realmente é uma honra. Obrigada. Eu que agradeço, doutora, pela sua participação. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal. É isso. Um beijo!